Hoje é quarta, 29 de novembro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje é um jogo em que a gente não sabe o que esperar novamente em relação ao Botafogo. Dependemos de 3 vitórias nessas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e de tropeços de Flamengo e Palmeiras para que a gente reassuma a liderança do campeonato em um momento derradeiro. Não sei sinceramente o que esperar do time contra o rebaixado Coritiba em um estádio que nós não sabemos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, se nós teremos ou não torcida, já que a equipe curitibana ainda não informou. A nota que eles colocaram em seu site oficial é de que ainda não tinham recebido ali a confirmação do STJD de que estava liberada a presença de torcedores lá no estádio Couto Pereira. Então esse é o clima, pelo menos por hora, que a gente ainda não sabe se teremos torcedores na partida de logo mais. Mas uma coisa tem que acontecer, o Botafogo necessita, urge de uma nova vitória. Tudo sobre Botafogo e Coritiba dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Aqui, ó, o link da GoCase, caso você queira comprar algum item especial para dar de Natal, de repente capinhas do Botafogo, se você tem algum amigo que torce para outro clube, se você quiser comprar uma garrafinha especial, tem cases, gente, tem muitas coisas bem bacanas lá na GoCase. Em relação às capinhas, eu tenho uma dica bem importante. Se você utilizar o meu cupom canal do TF, você comprando, leva mais 2 além de frete grátis. Entre agora no QR Code que está aqui e no link que eu vou deixar no primeiro comentário. A GoCase tem vários itens bem bacanas e fica essa dica para você. Hoje, às 21h30 no estádio Couto Pereira, Botafogo e Coritiba, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nós entraremos em campo após a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se a equipe da Gávea tropeçar o Botafogo com uma vitória simples, reassumiria a segunda posição. O Palmeiras jogará contra a rebaixada equipe do América Mineiro dentro de casa e a tendência é que vença esse jogo. Então, Botafogo, se houver um tropeço do Flamengo e um tropeço do Palmeiras e uma vitória do Alvinegro nesta rodada, reassumiríamos a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando 2 para o final da competição. Mas o Botafogo primeiro tem que fazer a sua parte, que é vencer. Não adianta nada, como aconteceu no último final de semana, um tropeço do Palmeiras onde o Botafogo, se tivesse vencido, reassumiria, no caso, a dianteira da tábua de classificação, mas nós acabamos sofrendo um gol no último lance. A partida de hoje, o Botafogo terá um desfalque importante, jogador que foi seu melhor atleta nas últimas partidas, e havia sido Danilo Barbosa. Ele está suspenso e não fará parte do plantel. Existe uma grande dúvida, se Hugo fará ali a lateral esquerda e o Botafogo voltará a jogar com um sistema de 4 jogadores ali, né? 4-1-4-3-3 ou 4-2-3-1, como o técnico Thiago Nunes escala a equipe, ou se nós jogaremos novamente um 3-4-3, né, com uma linha de 3 zagueiros, tendo apenas a troca do Danilo Barbosa pelo Bastos ou Felipe Sampaio. A grande dúvida é como o Botafogo jogará em relação a esse sistema tático. Eu acredito que a gente deva emular o que aconteceu no segundo tempo contra o Fortaleza e durante toda a partida contra a equipe do Santos, um 3-4-3. Então acredito que o favorito seja o Bastos, mas só uma hora antes da partida que nós saberemos a real escalação. Mas acredito em um Botafogo com Lucas Perry, Adrielson, Bastos ou Hugo, né, fazendo a lateral esquerda, e Cuesta nas extremas, Tietê ou Hugo ou Vitor Sá, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo Tiquinho Soares. Diego Costa segue lesionado e não foi relacionado, assim como o Marçal, JP Galvão e também o Matheus Pontes. Os jogadores não estão à disposição do técnico Thiago Nunes. E hoje a vitória será fundamental, até mesmo para a recuperação da confiança do time, da torcida, para que de repente no estádio Newton Santos contra o Cruzeiro no próximo domingo nós tenhamos novamente uma presença significativa de torcedores. E se o Botafogo pensa em alguma coisa, tem que vencer hoje. O Coritiba está rebaixado, é um time que não aspira a mais nada no Campeonato Brasileiro, joga livre, leve e solto. É porque você não tem nenhum tipo de aspiração. E o Botafogo vem de 8 jogos sem nenhuma vitória. Porque só vencendo hoje, nós continuaremos vivos em relação à possibilidade do título brasileiro. Eu, sinceramente, entro nessa partida sem esperar nada. Eu quero ver o jogo, eu quero ganhar o jogo. Jogando bem, jogando mal, mas o Botafogo nessa partida não pode cometer erros que vem cometendo. Contra o Santos foi um jogo
ali sóbrio, seguro, mas com uma falha. E esta falha resultou o gol da equipe da Baixada Santista. Vamos ver como o psicológico dos jogadores reagirá após mais uma pancada que nós sofremos no estádio Newton Santos. As expressões dos jogadores após o gol de empate do Santos foi a pior possível. Tomara que eles tenham recuperado a autoestima e que eles estejam preparados para essa partida contra o Coxa. Dá para o Botafogo vencer, com todo respeito a equipe Coxa Branca, que já está rebaixada ali na penúltima posição, mas o Botafogo, que hoje aspira ainda um título brasileiro, tem que vencer essa equipe lá no estádio Couto Pereira. A partida de hoje terá transmissão da Rede Globo para algumas praças do futebol brasileiro e do PFC para todo o país. Para falar um pouquinho sobre a equipe Coxa Branca, chama o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Coritiba, o adversário do Botafogo, nesta quarta-feira, jogando no Couto Pereira. Coritiba já está rebaixado, caiu oficialmente no último sábado, depois da derrota por 2-1 para o Fluminense no Maracanã. É o vice-lanterna, 19º colocado. Números muito ruins, não caiu à toa. 29 pontos, só 8 vitórias, 5 empates, 22 derrotas, 40 gols marcados e 69 gols sofridos. É o segundo time que menos ganhou, é o que menos empatou, o que mais perdeu e tem a segunda pior defesa. Tomou quase 70 gols e não é a pior defesa, o América conseguiu ser pior. Enfim, Coritiba até tentou reagir no final, somou alguns pontos importantes, mas a campanha ao longo do campeonato foi muito ruim, brigou o tempo todo contra o rebaixamento. Com a queda consumada, o Kozlowski foi demitido, o treinador, agora entre o fim de semana e essa partida agora da antepenúltima rodada, assume um auxiliar, porque já vai ter o Guto Ferreira assumindo já a partir da pré-temporada para a disputa do estadual e da Série B do ano que vem. Então é importante frisar que com o rebaixamento, já o anúncio de saída de alguns jogadores como o Slimani e a mudança do treinador, tudo que vai ser elencado aqui pode não entrar em campo nesse jogo contra o Botafogo. Coritiba, além das mudanças, já não tem mais obrigação com nada, então pode não se preocupar em defender. Os jogadores que entrarem podem ser mais jovens e aí vão começar a projetar permanência no clube para a temporada que vem. Então isso aqui é um panorama do que o Coritiba mostrou nessas últimas rodadas, no desespero para fugir do rebaixamento, na tentativa desesperada de somar pontos para manter a esperança. O panorama do jogo contra o Botafogo pode ser muito difícil, porque já não existe mais essa esperança, e aí o Coritiba vai apertar aquele botão, sabe? Vai tacar o bip. Não imagino que vai ficar com muita preocupação defensiva, não. Mas pensando no que foram os últimos jogos, o Coritiba foi um time que jogou com uma linha de 4 na maior parte do tempo, mas que virava uma linha de 5 defensiva quando as jogadas do adversário não eram originadas de contra-ataque. Ou seja, quando o adversário fica com a bola, consegue valorizar a posse no campo ofensivo e vai aos poucos criando espaço para atacar. Quando o Coritiba vê que o adversário está ficando com a bola, trocando passes, já destaca mais alguém que não estava na linha defensiva para fechar como o quinto homem lá atrás. Na maioria das vezes, nas últimas rodadas, contra o Fluminense, contra o Cruzeiro, contra o América Mineiro, esse cara foi o Sebastião Gomes, que era o primeiro dos volantes e era recuado. Em alguns momentos, deu para ver até quem estava jogando pela ponta esquerda fechando, trazendo o lateral esquerdo um pouco mais para dentro e deixando o ponta esquerda como o quinto homem lá daquele lado. O ponta esquerda é o Marcelino Moreno. Isso aconteceu muito pouco, porque o Marcelino era um nome importante lá na frente, mas em alguns momentos aconteceu. Não acho que o Coritiba vai se dar o trabalho de ficar deslocando o jogador para fechar a linha de 5 já estando rebaixado. Não tem necessidade de recuar esse ponto. Então, essa é uma das premissas que eu acho que não devem acontecer nesse jogo em função do contexto. Mas, enfim, isso aconteceu. Eu falei da linha defensiva se tornando de 5 em alguns momentos, mas na maioria dos casos era com 4 jogadores. Mas é uma linha defensiva compacta. E o que eu quero dizer por compacta? Ela, na maior parte do tempo, fica com os 4 jogadores agrupados dentro da área, o que dá muito espaço nas laterais, entre a linha lateral e a linha da área. Isso provoca muitos espaços para os pontas adversários jogarem. E na maior parte dos jogos, a principal jogada ofensiva que o Coritiba sofria era o ponta ou até o lateral adversário indo o máximo possível, se não até a linha de fundo, o máximo possível para o fundo e jogando a bola para o meio, de frente para o gol praticamente, para o centroavante, bem centralizado, tentar já a finalização para o gol. Nas últimas rodadas, essa foi a jogada que mais deu dor de cabeça para o Coritiba. Então,
fica aí o alerta de que esses espaços devem aparecer de novo, até, repito, pelo descompromisso defensivo de um time que já está rebaixado. Outro problema do Coritiba, a quantidade de passes que a equipe erra quando é pressionada na saída de bola. Se você põe 2 em cima de quem está saindo, erra. Se você sobe o bloco inteiro, sobe a linha com 4, 5 lá na frente, o Coritiba também erra. Então, falta de qualidade técnica mesmo para um time, repito, rebaixado com antecedência no campeonato. O Coritiba também demonstrou muita dificuldade na bola longa, os adversários conseguiram fazer isso muito bem. O Cruzeiro, por exemplo, que não é aquele time que tem muita qualidade para articular jogada e tal, o Fluminense tem, então não usou tanto, embora tenha conseguido encaixar algumas jogadas, mas acho que o jogo contra o Cruzeiro no Paraná, o jogo da confusão, seja o mais emblemático em relação a isso. Evita a bola ficar passando pelo meio se não tem qualidade. Estica e a defesa do Coritiba tem dificuldade na recomposição. O Coritiba é no campeonato o time que mais sofre finalizações e o segundo com menor percentual de defesa dos goleiros, o que mostra como esse time é extremamente suscetível ao ataque adversário e não tem tantas soluções para evitar a finalização. Pensando o Coritiba no ataque, aposta muito no chute de fora da área, principalmente do Bruno Gomes. Mas quem tiver com espaço e com a bola no pé na intermediária, chuta, queima. Justamente pela dificuldade de ficar articulando jogada e fazer ela chegar com tranquilidade para o centroavante. Então o chute de fora da área, o Botafogo tomou um gol lindíssimo do Bruno Gomes no primeiro turno. Então essa é uma prova. O Bruno aparece muito no terço final para finalizar. Mas, repito, outros jogadores também têm esse fundamento. O Coritiba, nessas últimas rodadas, não tinha um meia, não tinha o 10 pensante e criativo, eram 3 volantes. Então, essa aproximação de 1 ou 2 volantes próximo à linha dos 3 atacantes é fundamental para que houvesse algum tipo de criação. Até porque só tinha 3 volantes, então não tinha muito o que fazer, né? Mas um deles, em alguns momentos, se destacava para participar no terço final, se aproximando dos atacantes. Mas, via de regra, é um Coritiba que não usa tanto o meio. O meio é para os caras que aparecem para finalização, mas não para criação, o que ajuda a explicar o fato do time ter a segunda menor média de posse de bola do campeonato, só 44%. Se não articula por dentro, como faz para atacar? Basicamente na bola em profundidade, principalmente pelo lado esquerdo na dobradinha do Vitor Luiz e do Marcelino Moreno, mais do Marcelino do que do Vitor, mas o Vitor também fazendo esse fundamento de alguma forma. Outro ponto interessante do Coritiba no ataque, claro, é o Robson. É o artilheiro do time no campeonato com 12 gols, número muito próximo do Tiquinho, por exemplo. Não tem a mesma qualidade, mas tem a mesma efetividade, o que mostra como o campeonato do Robson é interessante, mesmo num time tão ruim que dá a ele pouquíssimas bolas, justamente por essa falta de articulação pelo meio de campo. Ele faz uma movimentação muito boa, quase como um pêndulo, da ponta direita para dentro, mesmo quando o time tem outro centroavante, como o Slimani, que, repito, já não joga nessa partida. E quando o centroavante sai, ele assume a centroavância como o 9 tático. Então é um jogador que sabe desempenhar mais de uma função no ataque, se movimenta e a marcação precisa estar muito inteira em cima dele. O Robson vai tentar uma oportunidade no time da Série A do ano que vem, então esses 2 últimos jogos para ele, com um time descompromissado e só para cumprir tabela, é tudo o que ele precisava. Então tem que ficar muito de olho no Robson, porque se o jogo vale alguma coisa para alguém, eu diria que é para ele. Coritiba é o time que menos finaliza no campeonato. Então fica extremamente dependente dessas 2 jogadas de finalização, do Robson e o chute de média e longa distância. Bom jogo, galera. Valeu, Léo, sempre trazendo todos os detalhes dos adversários do Botafogo, sempre com análises bem feitas. E olha, se as pessoas observassem aqui que o Léo fala, caminhos que o Botafogo tem para vencer e tem sofrido, o Léo tem falado tudo aqui no nosso canal. Vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. Estarei aqui hoje, 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo, falando tudo sobre esse jogo. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. JF, fala povo alvinegro, faltam 3 partidas e hoje é contra o Coritiba. Depois que acabar esse confronto, irão faltar 2. É para acreditar ou é para largar? A gente acredita de graça porque ser Botafogo é isso. Mas o time precisa fazer a gente acreditar agora. Sempre que estamos às vésperas de enfrentar a equipe Coxa Branca, 2 partidas me vêm à mente. As 2 no Couto Pereira, que hoje vai estar vazio. Em 2012, era a estreia de Dória como profissional, que mesmo tendo feito um gol contra aos 30 segundos de jogo, manteve a cabeça no lugar, o Botafogo venceu por 3-2 e ele foi um dos melhores em campo. Grande estreia do nosso cria, que acabou de completar neste mês de novembro, mas exatamente no dia 11, 29 anos, e é ídolo no México, partindo para sua 5ª temporada no Santos Laguna. Outra partida que sempre me vem à lembrança é a de 2017. Mais um 3-2, dessa vez com o show de João Paulo. A força de Sansão estava nos cabelos. Com o cabelo dourado, Goku virava Super Saiyajin. A força de João Paulo
estava na toquinha de natação. Mas contra o Coritiba, foi na forma base mesmo. 1 gol, 1 assistência, 3-2, vitória e o melhor em campo. Hoje ele faz sucesso no Seattle Sounders da Major League Soccer. 2 partidas com nomes de destaque, mesmo placar e saindo atrás. Coincidências. Que a única que se repita seja a vitória sem requintes de crueldade, com muita sabedoria que o Botafogo busque essa vitória. Contra o Coritiba, são 54 partidas oficiais, 23 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Na casa deles, vamos em busca da 10ª. Ainda dá para buscar. Nós queremos. Será que eles também querem o mesmo? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. É vencer ou vencer. É um jogo que a gente entra sem saber, sem prognóstico, sem entendermos o que vai acontecer dentro de campo. Espero que a gente vença a equipe do Coritiba. Será muito frustrante se o Botafogo novamente sair de campo sem êxito. Ainda mais jogando contra um time que já está na 2ª divisão e sem aspirar nada no Campeonato Brasileiro. No final de semana, o Flamengo pegou, o último final de semana, o América Mineiro já rebaixado 3-0 com tranquilidade. Provavelmente o Palmeiras vai pegar hoje, espero que não, mas vai pegar o América Mineiro e vai ganhar também sem nenhum tipo de dificuldade. O Botafogo tem que fazer a mesma coisa, tentar levar o Campeonato Brasileiro até a última rodada. Por quê? Se acontecer novamente um tropeço dos adversários e o Botafogo não fizer a parte, aí vai ser tão sofrido e tão dolorido como foi no último domingo, porque só faltou o Botafogo fazer a sua parte para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então o primeiro passo é fazer a parte. Depois, vamos ver o que vai acontecer em relação ao campeonato. Mas o primeiro passo é esse. Vencer, não precisa nem de convencer, é vencer de qualquer jeito. Gol cagado, de qualquer maneira. Mas temos que vencer hoje a equipe Coxa Branca. Tamo juntos, um abraço, beijo e fui. Tamo junto sempre.